A Sabedoria em Provérbios, dia 16 de novembro, leitura de Provérbios 16. Provérbios 16 traz recomendações a respeito dos nossos projetos. Você tem colocado os seus projetos e os seus planos nas mãos do Senhor? Existem muitos projetos nossos que fracassam porque nós pensamos, arquitetamos e fazemos tudo sozinhos. Buscamos conselho, informações, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Hoje, sendo o dia 16 de novembro, o fim do ano se avizinha e talvez você ainda nem tenha pensado no ano de 2025. Talvez alguma coisa não deu certo e você está pensando assim: vou ficar de molho. Já que não deu certo, então agora já é fim de ano e estou desistindo. Não é tempo de recuar, é tempo de prosperar, é tempo de enriquecer a sua vida espiritual com Deus, para que você coloque os seus planos em Deus, para que você já comece agora, nesses últimos dias, 45, são 31 dias de dezembro, mais uns 15 dias contando com hoje, até o dia 30 de novembro, são aí 45, 46 dias que você precisa já começar a se programar para que você já entre em 2025 aquecido. Não deixe para fazer a sua lista de planos para o dia 1º de janeiro. Faça hoje. Hoje que você está meditando em Provérbios 16, pense: eu preciso colocar os meus planos em Deus. Nesse capítulo, nós vamos ver também que a soberba precede a ruína. Talvez você se colocou na frente e disse: eu vou fazer, porque vai dar certo, porque eu farei. Tire o eu e coloque o Senhor na frente. E nesse mesmo texto que nós vamos ler hoje, está escrito que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E antes de começarmos a ler um último versículo antes da leitura, Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 nos dizem que porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então que essa mensagem do profeta Isaías possa produzir um impacto no seu pensamento e no seu coração, para que você pense: os pensamentos de Deus são mais altos e os caminhos de Deus são melhores. Então que você possa colocar o Senhor em primeiro lugar e lembrar de Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e os loucos desprezam o conhecimento. Então, o princípio da sabedoria é a reverência a Deus. Coloque o Senhor à frente dos seus projetos. Coloque os seus pensamentos e os seus caminhos diante dele. Provérbios 3 fala assim: seja sábio e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, mas coloque tudo na mão do Senhor. Vamos começar a ler. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Você prepara, mas é o Senhor que fala, se é não, sim ou espera.
Aprenda a colocar todas as suas preparações em Deus. O que não deu certo, faça novamente, confiando em Deus. A Bíblia conta que os discípulos ficaram uma noite inteira trabalhando para buscarem uma boa pesca. Trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Pela manhã o Senhor apareceu e disse para eles lançarem a rede para o outro lado. Certamente que aqueles discípulos, entre eles Pedro, eram pescadores profissionais. Se eles estavam lançando a rede para o lado esquerdo durante a noite inteira, é porque eles sabiam que os peixes vinham daquele lado. Eles não eram principiantes. Mas o Senhor disse para eles: lança para o outro lado. Tanto que Pedro responde: havemos trabalhado a noite inteira, nada pegamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lançou a rede sob a palavra do Senhor, aí sim ele teve resultado e o resultado foi uma pesca maravilhosa. O Senhor tem bons resultados na sua vida. Aprenda a confiar primeiramente no Senhor. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Você pensa que o que você projetou é bom. Tem uma outra versão que diz assim: mas o Senhor prova os espíritos. Deus ele vai responder não se ele pesar no seu coração e perceber que o que você quer é algo que vai atender exclusivamente ao seu interesse egoísta e não vai trazer benefício para o reino dele. E por que Deus vai responder não? Para que você se frustre, para que você se decepcione e para que na sua decepção e frustração você se prostre diante dele e reconheça ele nos seus caminhos, para que você não perca a salvação. Deus está muito mais interessado em alcançar a sua alma e garantir a tua salvação do que realizar os seus projetos. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, aí ele pode provar o seu espírito e perceber que existe algo bom em você. E aí fica fácil dele dizer sim. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Tem uma outra versão que fala confia ao Senhor os teus planos. E tem outra que fala confia ao Senhor os teus projetos. Mas seja obras, planos e projetos, confia ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você coloca os seus planos, suas obras, os seus projetos na mão dele, ele entra nos seus pensamentos e começa a fazer você ter as ideias. Ele coloca as pessoas certas no seu caminho. Ele traz as informações. As coisas começam a aparecer e a fluir, porque você colocou o plano, a obra, o projeto na mão dele em primeiro lugar. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Deus não deseja que o ímpio vá para o inferno. O texto de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo. Ele amou a todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, do mesmo gen dele, que é o próprio Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, Deus respeita a sua vontade. Então, se você decidir ser alguém que anda longe de Deus, ele respeitará a sua vontade. Mas Deus, por ter o domínio sobre todas as coisas e o controle sobre todas as coisas, criou o céu e o inferno. E para o ímpio, o caminho será o dia mau, o dia em que ele será colocado no inferno. Não porque o Senhor assim quis, mas porque o Senhor, como dono de uma casa, precisa organizar tudo. Nós organizamos as nossas casas.
e nós destinamos aquilo que vai para o lixo para um cesto, onde nós depositamos o lixo e depois jogamos fora. Nós colocamos dentro da nossa casa aquele cesto para podermos organizar a nossa casa. Deus é o dono de todas as coisas, de todo o espaço, então ele precisa criar um lugar onde aqueles que não querem seguir o reino dele vão. Assim como Deus teve que criar um inferno para colocar Satanás. Deus nunca quis que o diabo se revoltasse contra ele para criar um inferno. Mas quando Lúcifer se revoltou contra ele, foi criado o lugar para que recebesse o diabo e os seus demônios. E assim também o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Ele fez o céu para receber os que vão segui-lo, e ele fez o inferno para receber o ímpio, para que no dia do mal, no dia do juízo, eles vão para o seu próprio destino. Versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus abomina o soberbo, o arrogante, o altivo. Aquele que se exalta, aquele que se engrandece, aquele que pensa que é superior em relação às outras pessoas, pode até se esforçar, pode até prosperar, pode até ter algum bom resultado durante um tempo, mas depois de algum tempo, se ele não tem humildade, ele tropeça. E esse tropeço vem de maneira repentina, por meio de uma doença, por meio da doença de alguém na família, por meio de um mau negócio, inesperado, um cálculo errado, equivocado, mas o certo é que o Senhor abate aquele que é orgulhoso e aquele que é arrogante. Você encontra algumas pessoas que até não agradecem a Deus e não falam de Deus. E elas prosperam, e muitas vezes você fica pensando, como é que aquela pessoa não fala de Deus, mas ela prospera? Se aquela pessoa não fala de Deus, mas ela faz alguma coisa que tem o objetivo de servir as outras pessoas, e essa pessoa carrega a humildade, Deus a abençoará. Por quê? Porque ela é humilde, porque ela entendeu que o que Deus mais ama é o serviço ao próximo. Deus ama quando nós criamos projetos que têm o objetivo de servir ao próximo. Jesus cumpriu a sua principal missão, que foi morrer por nós. A missão daquele que foi e é o Filho de Deus foi colocar a sua vida, toda a sua glória, toda a sua força e poder a serviço das pessoas, a serviço de toda a humanidade. Então nós vemos que existe um princípio com Deus. Esse princípio se chama o princípio do serviço. Deus ama quando nós colocamos a nossa vida para ajudar os outros. Mesmo quando você monta uma empresa, quando você monta um negócio, quando você tem como missão resolver o problema das pessoas e quando você coloca no coração o desejo de oferecer o melhor serviço para que as pessoas encontrem soluções, o Senhor estará com você. Seja uma oficina mecânica, colocando no coração o meu objetivo, a minha missão é resolver os problemas dos meus clientes da melhor forma, com honestidade, com verdade, oferecendo as melhores soluções. O Senhor vai estar ali com essa pessoa. Até o serviço médico, de se colocar à disposição de querer ver a saúde do paciente.
Porque uma pessoa pode ter uma oficina mecânica e pode ter um consultório médico pensando assim: vou fazer dinheiro com isso. E não se preocupar tanto com a solução. Ah, eu resolvi o problema do cliente, eu resolvi o problema do paciente lá, que não me incomodem. O importante é que eu receba o lucro que eu estou visando. Existe uma diferença entre a pessoa que visa o lucro e a sua própria riqueza e o seu próprio bem-estar e aquele que coloca a sua empresa a serviço do reino, querendo de fato atender e ver a satisfação do cliente, a saúde do paciente. Percebe? Existe uma diferença para Deus. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Quando uma pessoa, iniquidade é a pessoa praticar pecado deliberado. Ela pensa em pecar e ela vai e pratica o pecado. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então Deus, ele nos limpa porque, apesar da nossa miséria, da miséria de querer praticar o pecado, ele nos recebe com o coração dele nas nossas misérias, que misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Deus coloca o seu coração mesmo diante das nossas misérias. Isso significa misericórdia. Apesar das nossas misérias, que justificariam que ele estendesse a sua mão sobre nós, ele estende o seu cordes, o seu coração, para nos limpar do pecado, pela misericórdia. Só que não é só a misericórdia do Senhor, é a verdade também, que se purifica a iniquidade. Aquele que está no caminho da iniquidade, ele recebe a misericórdia do Senhor, mas ele também tem que receber a verdade. A verdade de que está no caminho errado. Precisa aceitar que precisa mudar o caminho. Então, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Pela reverência a Deus é que os homens se desviam do mal. Por isso que você precisa andar com pessoas que temem ao Senhor. Quando você anda com pessoas que temem ao Senhor, não é com pessoas religiosas, não é com pessoas frequentadoras de igreja, que são membros de igreja de carteirinha. É com pessoas que têm o temor ao Senhor. Pessoas que reverenciam e respeitam verdadeiramente Deus. E que são pessoas que praticam as Escrituras. Que vivem a fé em Deus. Essas pessoas são as pessoas que têm o temor ao Senhor. Quando você anda com pessoas que têm o temor ao Senhor, você sabe que essas pessoas se desviam do mal. Então o texto aqui está dizendo como se limpar do pecado. Pela misericórdia de Deus, pela leitura da palavra, porque a leitura da palavra traz a verdade, e pelo temor ao Senhor. Ou seja, são três coisas para as pessoas se libertarem do pecado. Elas têm que ter a misericórdia de Deus, elas têm que conhecer a verdade e elas têm que temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor traz a disposição na pessoa de se desviar do mal. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Veja que esse versículo 7 fala que quando você agrada ao Senhor, Deus limpa o seu caminho para que as coisas deem certo. E Deus até tira os inimigos do seu caminho. E se eles a cruzarem com o seu caminho, Deus faz com que eles tenham paz para que você possa prosseguir e avançar. 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. A abundância que se colhe com injustiça, logo ali na frente, trará a sua consequência. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia na justiça vai colher a justiça, e aquele que semeia na injustiça vai colher a injustiça. Então é melhor o pouco, mas com a segurança de que você colheu com justiça, do que a pressa em querer logo as coisas com injustiça. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem considera, faz o plano, faz o projeto, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se o projeto está nas mãos do Senhor, o Senhor dirige os passos para o caminho do sucesso, da prosperidade, da realização, dos bons resultados. Se o homem considera o seu caminho, colocando Deus de fora e pensando na prática do mal, o Senhor também vai dirigir os passos, o homem vai tropeçar e o Senhor vai estar ali. Deus vai estar no controle para que cada um colha aquilo que está trilhando no seu caminho. 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Prevaricar significa não fazer o que precisa ser feito. O que o versículo 10 está dizendo é: faça as coisas certas. Quando você faz algo errado, você imagina, você pensa que é muito esperto e que ninguém vai descobrir a coisa errada que você fez. Mas de repente aparece um processo. E na hora que você está sendo julgado no processo, parece que o juiz adivinhou aquilo que você fez. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Você pensa, como que ele recebeu a resposta? Como que ele conseguiu descobrir que eu fiz assim? Porque o versículo 10 está dizendo: os lábios do rei. Aqui, na época de que Salomão escreveu Provérbios, os reis também julgavam. Atualmente, muitos reis e presidentes não julgam. São os juízes que assumem essa tarefa. Mas o fato é que a pessoa faz coisas erradas e ela pensa que ninguém vai descobrir. E de repente ela é surpreendida, porque quando chega no processo, tudo é revelado. A adivinhação se acha nos lábios do rei, nos lábios de quem vai julgar. Em juízo não prevaricará sua boca. Quando descobrirem as coisas erradas que foram feitas, o juiz, ele não prevaricará, ou seja, ele não deixará de fazer o que precisa ser feito. Ele aplicará a justiça. Não faça coisas erradas, porque você pode pensar que ninguém vai descobrir. Talvez alguém faz algum convite para você para dar um golpe em outras pessoas, e talvez a pessoa até se deu bem algumas vezes. Mas sempre vem um momento em que aquele que é o caçador das vítimas é caçado. Mais uma vez lembrando Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na justiça, receberá a justiça. Mas o que semeia na injustiça, receberá a injustiça. 11. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Deus, ele é aquele que faz a justiça. Ele ama a justiça. A obra de Deus é que sempre se pesem as coisas com justiça. Se você teme ao Senhor, você vai prezar por fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não engane ninguém. Não trapaceie em nenhum contrato. Seja uma pessoa equilibrada que age com honestidade e com boa fé. Prefira o prejuízo
a ter um lucro em cima do seu cliente com desvantagem, porque o Senhor, ele guia todas as pedras da bolsa. E se você desviar uma pedrinha para puxar para o seu lado em desfavor do outro com injustiça, você estará em débito com o Senhor. 12. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então, se um rei pratica o mal, ele vai trazer o mal para o povo. Ele pode não cair naquele momento, mas logo vai se levantar uma revolta do povo, logo haverá uma nova eleição, e se as coisas caminharem de maneira livre, porque existem os tiranos, que são maus governantes e depois usam a força para permanecerem nos governos. Mas aquele que reina pelo mal, se ele mantém as coisas livres, ele não consegue a sua reeleição. Ele vai ser removido do trono. E esse versículo tem uma outra aplicação. Nós somos reis das nossas vidas. É abominação para você, como reinante da sua vida, praticar a impiedade, praticar o mal. Porque é agindo com justiça que você estabelece o trono da sua vida. Se você governa e reina na sua vida espiritual, orando, lendo a palavra e fazendo propósitos de jejum com Deus, se você reina dessa forma, o Senhor está junto com você nesse seu reinado, abençoando e abrindo portas para que você tenha ideias e para que você faça as coisas todas na direção dele. Não é frequentar igreja, é cumprir a palavra, é cumprir o que dizem as Escrituras. Versículo 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Quando você está diante de autoridades, eles amam quando você sabe o que você está falando. E você também, como rei, como rainha da sua vida, deve amar as pessoas que falam a verdade. Pessoas que têm lábios de justiça, porque eles vão falar coisas retas para que você encontre o caminho reto. Tem pessoas que amam os lábios bajuladores e mentirosos. Não seja dessas pessoas, porque lábios mentirosos vão levar você para a ruína. Ame os lábios de justiça, aqueles que dizem o que você precisa ouvir para que você possa prosperar e crescer. 14. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Respeite as autoridades, respeite os superiores, respeite aquele que está no cargo de liderança. Se você está em uma posição em que você deve obediência a alguém, submete-se a alguém, está num vínculo de subordinação no trabalho em relação a alguém, faça as coisas de tal maneira que você esteja sempre fazendo aquilo que é correto, para que você escape da morte. A morte simboliza a demissão, simboliza o rebaixamento, simboliza a humilhação, a vergonha, mas o homem sábio o apaziguará. Ou seja, o homem sábio procura conciliar todas as situações, procura resolver situações de conflito, de contenda. O homem sábio, ele preza pela paz. 15. Na luz do rosto do rei está a vida,
e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva que vem fora do tempo. Existem dois tipos de chuva: a chuva temporã, que é aquela estação própria das chuvas e que são as chuvas esperadas. Por isso que ela se chama temporã, ela vem sempre naquele tempo. E existe a chuva serôdia, que muitas vezes quando o agricultor está ali plantando, ele fala, se viesse uma chuva agora seria melhor, e de repente aquela chuva vem. Ela é inesperada e ela vem trazendo bênção. Então o texto está dizendo que na luz do rosto do rei está a vida. Quando você tem o seu superior, aquele que está em uma posição que você depende daquela pessoa e aquela pessoa se alegra com você, na luz do rosto daquela pessoa que está como rei, está a vida. E a benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. É como uma bênção que vem a mais, de maneira inesperada. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Versículo 16 nos reforça a ideia de Provérbios 4. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. De todas as coisas adquire a sabedoria. E lá em Provérbios 4 também, a sabedoria vale mais do que ouro. Nós já lemos isso nos provérbios, nos capítulos anteriores, que a sua recompensa vale mais do que tesouros, do que rubins. Versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Nada pior do que aquele que é soberbo e daquele que é altivo. Por quê? O soberbo e o altivo começa a ficar arrogante e fica cego. Não percebe as falhas daquilo que ele projeta. Porque ele bate no peito e fala, eu sou tão bom que o meu projeto não vai dar errado. Dizem que a história conta que o homem o engenheiro que projetou o Titanic, ele disse, quando eles estavam na viagem, esse navio foi tão bem projetado que nem Deus o derruba. E conta a história que, logo depois dessa fala, o navio bateu naquele iceberg e houve aquele pequeno rasgo no casco que foi suficiente para derrubar aquele navio. Então a soberba fez com que aquele engenheiro nunca pensasse que um pequeno atrito com o iceberg seria suficiente para colocar aquele navio no naufrágio, naquela vergonha, naquela humilhação naquele navio. Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Veja que o versículo 18, o 19, que fala sobre a humildade, vem logo depois do 18. Então aqui existe um contraste. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, e é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Porque você pode até repartir o despojo com os soberbos hoje, mas isso é algo provisório. Logo, o soberbo ali na frente vai encontrar a sua pedra de tropeço e logo ele vai cair. Enquanto que aquele que é humilde, ele vai prosperando. E aquele que é humilde, lembra-se também do respeito e da reverência a Deus. Versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Mais uma vez, está falando de você confiar em Deus, que é a confiança em Deus que vai trazer um bom resultado para você.
21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia é o mesmo que tolice. Versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Todos esses versículos aqui, ó, o 21, o 22, o 23 e o 24, são 4 versículos que falam que o sábio, ele se preocupa com o seu coração. O sábio se preocupa com aquilo que vai no seu pensamento e no seu entendimento. O sábio, ele corrige a sua própria boca para que fale palavras sábias. E tudo isso que o sábio faz serve para que, o versículo 24, favo de mel são as palavras suaves, para que o que ele vai falar seja como favo de mel. O mel é doce, o mel é agradável, o mel traz saúde. Então, ele está fazendo uma comparação aqui das palavras com o favo de mel, dizendo que o sábio, ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com o coração. Vamos lembrar de Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Jesus disse: a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Jesus disse: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira aquilo que é mau. Por isso que o sábio ele cuida muito do coração, para que o coração esteja sempre puro e reto, para que a boca dele possa falar aquilo que é reto, porque aquilo que você carrega no coração é aquilo que você fala. Quando uma pessoa olha a prosperidade do outro e fala, deve ter roubado alguém, o coração da pessoa está carregado de inveja. Mas aquela pessoa que tem o coração carregado do bem vai dizer que Deus abençoe, fico feliz com o seu sucesso. Porque é o coração que vai definir o que a pessoa vai dizer. E o sábio, ele vai buscar cuidar do coração. E o versículo 22, o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Ele vai buscar o entendimento para que ele tenha a fonte da vida. Mas o tolo, a instrução dos tolos é a sua tolice. O tolo vai dizer, eu falo o que eu quiser, eu penso como eu quero. E é nisso que está a sua tolice, em não cuidar do seu coração, em não cuidar do seu entendimento e não instruir a sua boca para falar palavras sábias e que servem como palavras que são doces para a alma e saúde para os ossos, como está escrito no versículo 24. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esse versículo, ele é uma repetição de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Lá em Provérbios 14, existe esse versículo exatamente igual. E aqui, em Provérbios 16, esse versículo se alinha com o versículo 3, que nós lemos. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus projetos e os teus pensamentos serão estabelecidos. E no 25, porque há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Confia os seus planos ao Senhor. 26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Quem é trabalhador só pensa em trabalhar e só pensa em trabalhar
para comer. O versículo 26 está dizendo: se você for apenas um trabalhador, alguém que só pensa em trabalhar, você só vai ter para comer. Você precisa ter uma visão mais ampla. Você precisa ter uma visão de ter o seu próprio negócio ou de ter outras fontes de renda. Porque se você tiver uma visão apenas de trabalhador, uma visão apenas para o seu dia a dia, você vai ter apenas o alimento. Você precisa expandir a sua visão. 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem vão é o homem que não tem valor. Vão é aquilo que não tem valor. Ele só cava o mal. Na boca do homem vão, nos seus lábios, se acha como que um fogo ardente. Como ele é vão, ele só fala coisas ruins. 28. O homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. Fuja de pessoas perversas e fuja de difamadores. Se alguém fala mal de outras pessoas para você, vai falar mal de você para outras pessoas. E além disso, o difamador não entra no céu. Leia Salmo 15. Lá está escrito: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não mente, não engana com a sua boca e nem difama com a sua língua. Aquele que não aceita a peita contra o seu próximo, não aceita que falem mal do seu próximo. 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. O versículo 29 chama uma pessoa que convida outra pessoa para praticar o mal de homem violento. Esse é um versículo muito forte, porque ele fala assim: se você convida alguém para fazer coisa errada, você é um violento, porque você está carregando a pessoa para longe de Deus. É nisso que está a violência de quem instrui e aconselha o seu próximo a praticar o mal. Você afasta a pessoa de Deus. E afastar alguém de Deus é um ato violento. 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. O versículo 30, ele é um complemento do 29. Então você tem que ler o 29 e o 30 juntos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Ele fecha os olhos para imaginar perversidades. E quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Então o homem violento é assim. Ele tenta convencer as pessoas à volta dele para um caminho que não é bom. E ele fecha os olhos e todas as imaginações dele são pensamentos maus. E quando ele morde a língua, quando ele morde a boca, ele está pensando: é assim que eu vou fazer. 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho de justiça. O que o versículo 31 está dizendo é que nem todo velho, toda pessoa idosa, é justa. Se a pessoa que tem as cãs são as marcas da idade. Se a pessoa que tem as marcas da idade anda no caminho da justiça, então ela tem uma coroa de honra. Coroa de honra são as marcas da idade quando essas marcas se acham no caminho da justiça. Então não é porque uma pessoa é velha de igreja que significa que ela é santa, que significa que ela é justa. Tem muitas pessoas que frequentam muitos anos a igreja, mas falam da vida dos outros, fofocam e não tem nada de bom. Mas aqueles que andam nos caminhos da justiça, eles têm as marcas da idade como coroa de honra.
são os anciãos, aqueles que são merecedores de serem ouvidos, porque têm muitos anos caminhando na justiça e na correção. 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse versículo fala que é melhor você ter longo ânimo. Significa aquele que tem calma, que tem paciência. Melhor é o que tem paciência do que aquele que é valente. O valente, ele pode até tomar uma cidade, mas aquele que é paciente, que governa o seu espírito, ele consegue tomar sempre boas decisões. Ele consegue acertar mais do que aquele que tem força. E o 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Esse versículo 33 nos traz um esclarecimento em relação à sorte. As pessoas pensam que a sorte é meramente sorte, mas o versículo 33 está dizendo que a disposição da sorte, ou seja, o caminho dela, para onde ela vai, quem a sorte alcança, é o Senhor que controla. Então, na verdade, não existe sorte. Nós, com a nossa limitação, pensamos que houve sorte. Mas o Senhor fez com que aquela bênção recaísse na nossa mão. Porque, de alguma forma, nós fizemos tudo o que podíamos. É muito comum nós vermos pessoas que estudam muito, ou que trabalham muito, ou que se esforçam muito num projeto, quando alcançam o sucesso, dizerem assim: eu nunca imaginei que eu pudesse alcançar esse resultado. Tudo que eu fiz foi treinar e treinar e treinar todos os dias. Tudo que eu fiz foi trabalhar e fazer o melhor. Você sempre escuta isso dessas pessoas. Porque realmente elas não esperavam alcançar aquele resultado, mas elas ficaram ali fazendo a coisa certa durante muito tempo. Então o Senhor faz com que a sorte se volte para essas pessoas. Porque do Senhor procede toda a disposição da sorte. Então, sorte, ela vai alcançar aquele que está fazendo a coisa certa. Em resumo, faça a coisa certa, coloque os seus projetos diante de Deus e comece a pensar agora, dia 16 de novembro, já estamos aí próximos do final do ano, não espere para 1º de janeiro para começar a fazer as mudanças. O que não deu certo, você já começa a pensar agora. E comece colocando seus planos diante do Senhor. E comece se arrependendo dos seus pecados. Os pecados das coisas que você não fez, da procrastinação que você deixou para depois, dos livros que você não leu, do corpo que você não cuidou, do relacionamento do seu casamento, da amizade com os seus filhos, do tempo que você deixou de dar para os seus familiares. Comece a pensar nisso, reorganize as coisas e coloque um novo plano, colocando o Senhor em primeiro lugar, porque o temor ao Senhor é o que vai fazer você se desviar do mal. Desviar-se do mal é desviar-se de fazer as coisas erradas e também desviar-se das omissões, das coisas que você precisa fazer e que você ainda não fez. Que essa mensagem possa trazer uma nova rota e um novo caminho. Um novo caminho em que o Senhor está na sua frente, na sua liderança. A graça e a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.